amigos da CMS, eu sou Elaine Cortez, sou diretora de desenvolvimento corporativo e eu estou aqui para mais um Open to Talk, onde nós vamos falar com mais uma liderança no mercado, no segmento de tecnologia. Eu estou aqui com o CEO da Pontaltec, Carlos Secron. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que foi a história da Pontal, que virou Pontaltec, e como que você está planejando aí os próximos passos da empresa, ou seja, de onde vocês vieram e onde vocês querem chegar. A gente tem uma história bem bacana. Apesar da Pontal já existir há muitos anos, a gente abriu uma vertical digital desde 2015. Então, de lá para cá, a gente vem se desenvolvendo bastante, a gente sempre foi muito focado em canais, em SMS, e de mais ou menos um ano para cá, a gente vem se desenvolvendo também em soluções mais completas, de valor agregado, abrimos outros canais também. Então, esse ano foi um ano de bastante transformação para a gente, muito positiva. Nós trouxemos vários profissionais de nome, de mercado, mudamos a nossa estrutura hierárquica, dividimos todos os nossos produtos, fizemos um trabalho bacana, mudamos nossa identidade visual, inauguramos nossa nova sede de 1.000 metros quadrados, que é onde a gente está aqui hoje. E temos uma ambição bastante grande para esse ano, e para o ano de 2020. Esse ano a gente pretende crescer acima dos 80%, tudo indica que a gente vai conseguir bater nossas metas. E para o ano seguinte, se Deus quiser, a gente pretende trabalhar com uma casa mínima aí de 50% em relação a esse ano. Quando a gente fala da área de tecnologia, hoje a gente fala praticamente de inteligência de relacionamento, né? Falar de relacionamento hoje é base para os segmentos com os quais a gente trabalha, não só no segmento financeiro, mas qualquer tipo de canal hoje que faça a relação entre uma empresa e o seu consumidor, o seu cliente. E acho que nesse ponto tecnologia é fundamental como meio, né? Falar com os vários tipos de público, ainda superar as expectativas do cliente em relação à experiência que você tem que prover. Como é que você enxerga isso e o papel da tecnologia e da sua empresa dentro desse complexo contexto de agradar todo mundo e nessa grande rede e perfis diferentes de consumidores que a gente tem hoje em dia? A gente acredita exatamente nisso. Empresas de tecnologia que só focarem em ferramentas, elas têm uma tendência muito ruim. Nossa troca de posicionamento esse ano foi justamente para prover, o nosso propósito é exatamente esse, prover experiências completas que conectem empresas, pessoas e tecnologias. O que isso quer dizer para nós aqui dentro de casa? Nós participarmos da vida com o cliente, da vida da comunicação dele com os clientes dele e fazer parte do ecossistema dele. Então, isso envolve entender quais são os propósitos da comunicação que ele faz, como melhorar essa comunicação, trazendo conceitos de Customer Experience e integrando sistemas para que essa jornada seja completa, que tenha um começo, meio e fim. Então, hoje a gente fornece ferramentas, fornece soluções e fornece serviço para agregar esse valor e fazer com que essa experiência seja realmente bastante completa. Dentro do perfil de soluções de vocês, eu vejo que tem desde a carta ao bot, né? Então, eu acho que você acaba complementando, quando você fala de solução multicanal, você está pensando nesses vários perfis, inclusive no cara que não gosta de tecnologia e que tem avesso a isso. Minha mãe, por exemplo, tem medo de caixa eletrônico. Então, mas ela existe e ela é uma consumidora real, né, de produtos. Como é que uma empresa de tecnologia, que nasce no cerne da tecnologia, que acaba fazendo tudo voltado para isso, tem que pensar também nos canais tradicionais, numa experiência que hoje a gente chama de meio de phygital, né? É o físico com o digital e que tem que ser contemplado. A gente procura ter todos os canais possíveis e a carta ela é um canal e ela ainda existe, é presente. Tem muito perfil de cliente que prefere receber as suas cartas, suas faturas pelo meio físico. E a nossa ideia de ter todos os canais é justamente para poder atender o cliente com tudo que ele precisar. Alguns destes canais a gente considera complementares, como é o caso da carta física, outros são um foco, como são os principais meios digitais. Aqui dentro a gente olha canais como uma linha de produtos, as plataformas como outra linha de produtos, e o nosso foco agora é em prover as soluções completas. Então, integrar tudo isso com serviços, com os sistemas legados do cliente e poder, de novo, fornecer uma experiência que seja completa. Integração é a chave do negócio, porque é difícil você integrar canais de uma lógica que seja coerente e ainda por cima com os vários sistemas que se trabalham em diferenciar os clientes.
Principalmente sistemas dos clientes, com certeza. Essa é a parte que dá a dinâmica. Hoje em dia tudo é muito feito por etapas manuais, conexões ou muito simplificadas ou que depende de muito processo. Então a nossa ideia é trazer essa dinâmica. Por exemplo, um chatbot ele precisa ter uma integração para criar vida que se transforme ao longo dos dias, dos meses. Então essas coisas elas precisam estar preparadas junto com a mutação do dia a dia do cliente também. Falando em bots, você estava falando do chatbots, eu acho que é uma realidade, acho que não é nem mais uma novidade no mercado, é algo que está evoluindo, num processo de evolução, obviamente, mas ele cria, ao mesmo tempo, uma facilidade, já está integrado dentro dos processos de relacionamento com clientes e consumidores, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma certa resistência ainda por conta até mesmo da evolução do processo dos bots em naturalizar, né, a voz humana, o que ele vai aprendendo. Como é que você enxerga isso hoje em relação aos vários perfis dos consumidores? A aceitação tem sido maior? O que falta ainda para que a gente naturalize isso como um processo orgânico dentro da comunicação das empresas? Esse é um processo que quem dita o ritmo disso é o mercado, são os clientes, é o perfil, conforme a transformação do perfil do mercado é que as empresas devem ir atendendo e melhorando o seu serviço. Eu vejo os bots hoje fazendo a mesma coisa, ou às vezes até menos do que fazia ano passado. Porque muita empresa tentou colocar a carroça na frente dos bois e teve que voltar. Então, hoje os bots eles são muito focados em mecanização de processos, ou melhor, automatização de processos mecânicos. Existe uma tendência óbvia, não é só no mercado de comunicação, mas para todas as frentes em que a inteligência artificial está crescendo, de uma automatização muito mais inteligente mesmo, com machine learning, enfim, uma série de ferramentas. É óbvio que isso vai continuar crescendo, a gente aposta nisso, assim como o mercado vem apostando nisso, mas acho que o grande erro hoje é você tentar ultrapassar uma fase que aquele perfil de cliente ou que o mercado em média não esteja preparado para. E a gente está preparado? Você acha que o brasileiro está preparado? Ou vai ficar em algum momento? Está, tem várias pesquisas que mostram isso, que eles preferem falar com uma máquina, ou melhor, preferem não ter que passar por processo de um atendimento humano, principalmente em voz, mas aquela questão da espera, às vezes da falta de educação ou do despreparo. O problema das máquinas hoje não é o perfil do cliente que não quer ser atendido por uma máquina. É aquele cliente que não consegue ter o seu problema resolvido com o atendimento de uma máquina. Talvez seja o fato de a gente não querer atendimento ruim, nem de máquina, nem de humano. Nem de ninguém. Tem que ser rápido, ágil, assíncrono. Uma questão muito grande hoje das pessoas quererem chegar às 10 horas da noite em casa e resolver seus problemas de uma forma fácil. Então, você tem que ter uma série de questões que precisam ser complementadas, eu acho que nesse ponto. Eu acho que muito mais as empresas estão com dificuldade de evoluir na velocidade necessária. Mas, enfim, eu acho que como eu falei, eu acho que é um processo que quem dita isso é o mercado. As coisas vão acontecendo, vão continuar acontecendo aos poucos, essa evolução vai continuar existindo, mas eu acho que precisa ter paciência e não querer criar algo que seja mais realista que o rei. É importante você entender se você está realmente agregando valor para aquele cliente. Tem uma lei chegando aí, que é a LGPD, né? Não estou perguntando isso para quase todo mundo do mercado, porque cada um tem sente o impacto de maneira diferente quando vem uma legislação nova, né? Como é que você está enxergando a chegada da LGPD agora em 2020, para valer agora, de fato? Você acha que é um avanço em relação a empresas que lidam com muitos dados e que realmente agora tem um parâmetro maior, ou é um retrocesso em relação até a um perfil novo de consumidor que não liga muito para questão da proteção dos dados, né? Em troca até de benefícios, talvez? Mas isso fica muito subjetivo se você não coloca regras claras, né? Então, às vezes, eu estaria disposto a uma coisa, mas não a outra, e uma outra pessoa pode ter uma avaliação diferente. O que falta é a regra clara. Hoje não tem a regra clara. Então, obviamente, é um grande avanço, é altamente necessário, vai ser bastante importante. Falando mais genericamente, o que eu acho que vai acontecer é que isso vai ser aplicado em camadas. Tem empresas muito grandes que detêm dados sigilosos de uma fatia da população enorme. Essas empresas vão ter que ter um preparo muito grande para atender e, por consequência, todas as suas
subsidiárias, parceiros, fornecedores, todos eles vão ter que ir aos poucos se adaptando para implementar isso, e isso vai chegando no cliente, vai chegando para todas as empresas de uma forma cascateada. Então, precisa ver qual é, na prática, o tamanho da fiscalização e da legalização do que vai acontecer na teoria. Esse é um ponto. E outro, o quanto tempo vai demorar para que o mercado inteiro realmente precise se adaptar. Mas acho que um primeiro passo fundamental vai acontecer no mundo inteiro, já acontece em vários países desenvolvidos e a gente está passando por isso agora. Perfeito. Uma das soluções que vocês provêm, também vocês entraram na área de meio de pagamento, né? Esse é um processo até que a gente tem lidado bastante. A gente criou aí, teve um evento esse ano voltado para a cadeia de meio de pagamento, que a gente entende que até no ciclo do crédito, o meio de pagamento acabou influenciando e impactando como nunca antes, né? Acho que ele acaba impactando hoje em dia no ciclo do crédito, no varejo, no processo de compra e de tomada de decisão do consumo, inclusive. Ele é uma ponta importante. Como é que você está avaliando aí a chegada desses novos canais, esses meios de pagamento numa sociedade do consumo como a brasileira, que ainda está muito focada ainda no dinheiro, bem diferente da China, por exemplo, que também tão desbancarizada quanto a brasileira, quase nos mesmos índices, mas que adaptou aí processos como QR Code de maneira muito orgânica, muito usual, e ainda para o brasileiro, alguns meios de pagamento, como os wearables, o próprio QR Code, ainda não são completamente naturalizados, né, para ele. Tem um processo de transformação como um todo muito grande que está acontecendo e vai continuar acontecendo, inclusive meios de pagamentos que vão ter cada vez menos relacionamento direto, indireto, sim, inclusive de uma forma controlada pelo governo, pela Comissão de Valores Mobiliários, mas de você ter contas digitais mesmo e que você faça os seus pagamentos e a gestão das suas carteiras digitais de uma forma cada vez menos intervencionista. Então, nosso mercado especificamente, a gente tem uma etapa a passar que ainda está bastante longe disso. Muito difícil você enxergar algum lugar que aceite um parcelamento por cartão de crédito para o pagamento de uma dívida, por exemplo. Então, acho que tem um trabalho para acontecer. O boleto bancário ainda me parece uma forma muito arcaica de você fazer controle e pagamento, principalmente quando você tem que fazer uma gestão disso num parcelamento muito longo, em muitos meses. Então, assim, eu acho que tem bastante espaço para essa evolução. Obviamente, esse é um crescimento que vai acontecer em várias instâncias, em empresas diferentes, mercados diferentes. Algumas gigantes estão trazendo métodos diferentes, algumas criando até sua própria moeda. Então, é um negócio bacana de ver, difícil de dizer como vai terminar, mas o que é claro é que alguns métodos de pagamento que existem hoje têm uma tendência natural de simplesmente morrer. O que você, então, você que é um cara de tecnologia, se você tivesse que apontar aí nos próximos 5 anos as principais tendências para quem lida com relacionamento com o consumidor, com o cliente, para os próximos anos, o que você apontaria? Sei lá, 3, 5 tendências que todo mundo tem que ficar de olho e que vai ser o futuro desse mercado. Acho que atendimento digital totalmente. E aí a gente vende solução de atendimento digital para saque, para venda, para cobrança, para uma série de negócios diferentes, mas o atendimento digital em si, que aí entram todos os canais digitais, entra um sistema de atendimento digital, omnichannel mesmo, então que tem uma transformação, ainda uma evolução, um espaço para evolução das ferramentas atuais, e de bots que tenham realmente cada vez mais inteligência artificial para resolver os problemas dos clientes. Poder entender o que ele quer, implementar ou sugerir uma solução para aquilo. Eu acho que tem um espaço enorme para isso. Só aqui eu estou falando já de, sei lá, mais do que 3 a 5. É uma jornada completa do cliente que ali precisa ser atendida, que envolve várias frentes tecnológicas diferentes. Mas, assim, existe uma tendência natural de tudo que for físico morrer para esse tipo de modelo e da telefonia tradicional, como a gente conhece também. Ou virar híbrido? Porque a gente tem essa discussão, existe, né? Vai morrer, vai a discussão do papel, vai morrer, não vai morrer, ou vai ficar ali, vai conviver. Como que você entende? Olha, naturalmente, quando isso tem uma participação pequena de mercado,
Existe uma tendência, sim, de se descontinuar. Se você tiver 5% da população que precisa se adaptar para que ainda gosta de receber uma carta física, ela vai ter que se adaptar para um meio digital. Então, eu acho que sim, de morrer. Algumas sim, de morrer. Agora, no caso do atendimento humano, obviamente isso não vai morrer, mas se hoje ele tem uma proporção de 80-20 no atendimento humano, por exemplo, principalmente usando telefonia tradicional, que eu acho que é a vida hoje dos call centers, tanto internos das empresas quanto terceirizados, a tendência muito rápida vai ser disso virar 20-80.